O que realmente aconteceu após a morte de Jesus? Descubra 5 revelações surpreendentes. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, onde hoje vamos explorar o que realmente aconteceu após a morte de Jesus. Preparem-se para descobrir 5 revelações que vão mudar a forma como vocês enxergam esse momento crucial da história bíblica. No Templo de Jerusalém, o véu era uma cortina densa e espessa que separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado onde a presença de Deus habitava, do restante do templo. Apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar nesse local uma vez por ano, no dia da expiação, para fazer sacrifícios em favor dos pecados do povo. O véu simbolizava a separação entre Deus e a humanidade, uma barreira intransponível sem mediação divina. O significado espiritual do véu rasgado foi poderoso. Quando o véu do templo se rasgou de cima a baixo no momento da morte de Jesus, foi um sinal de que aquela separação havia chegado ao fim. O ato foi realizado por Deus e não por seres humanos, como indicado pelo fato de que o rasgo foi de cima para baixo e não ao contrário. Esse evento simbolizou a abertura do caminho direto para a presença de Deus, uma nova realidade em que a humanidade não mais precisaria de mediadores humanos para se aproximar do Senhor. Quando o véu do templo se rasgou de cima a baixo no momento da morte de Jesus, foi um acontecimento de profundo significado espiritual. O rasgo do véu simbolizou não apenas a quebra da barreira física que separava o Santo dos Santos, mas também representou a abolição da separação entre Deus e a humanidade. Esse ato divino foi uma declaração poderosa de que a antiga ordem havia chegado ao fim e uma nova aliança estava sendo estabelecida. A direção do rasgo, de cima para baixo, indicava que era Deus quem estava agindo, inaugurando um novo caminho para a comunhão direta com Ele. A partir desse momento, não era mais necessário que os seres humanos dependessem de intermediários para se achegar a Deus. O véu rasgado representava a liberdade e o acesso irrestrito à presença divina para todos aqueles que aceitassem o sacrifício de Jesus como suficiente para obter perdão e reconciliação com o Criador. Na morte de Jesus, um evento transcendental ocorreu. Enquanto na antiga aliança, os sacrifícios de animais eram necessários para a expiação dos pecados, a morte de Jesus representou o sacrifício definitivo. Ele era o Cordeiro de Deus, e seu sangue derramado na cruz foi o único sacrifício capaz de purificar de forma eterna aqueles que nele creem. O véu rasgado simbolizou o fim de um sistema temporário e a inauguração de um novo pacto de perdão e reconciliação. Com a morte de Jesus, a chave para a abertura do véu foi dada. No momento em que ele exclamou, "Está consumado", João 19:30, sua obra redentora estava completa. Esse ato não apenas possibilitou a reconciliação com Deus, mas também abriu as portas para uma aproximação direta e pessoal com Ele. O fim da mediação humana e a nova realidade espiritual permitiram que qualquer pessoa, independentemente de sua posição ou status, se aproximasse diretamente de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Após a morte e ressurreição de Jesus, ele fez uma promessa aos seus seguidores que mudaria suas vidas para sempre. Jesus disse, "Eu estarei convosco todos os dias." Mateus 28:20. Essa promessa era um sinal de que a presença divina não os abandonaria, mas estaria sempre ao lado deles, guiando, fortalecendo e consolando. Posteriormente, Jesus enviou o Espírito Santo para habitar nos corações dos crentes. Essa presença não foi apenas simbólica, mas uma realidade espiritual que transformou a vida daqueles que o acolheram. O véu rasgado não foi apenas um evento físico, mas também um sinal do novo relacionamento que seria estabelecido.
Deus agora habita dentro de cada crente, não mais em um templo construído por mãos humanas. A ruptura do véu prefigurava o derramamento do Espírito Santo sobre todos os que creem em Cristo, estabelecendo uma nova forma de Deus habitar com seu povo. O impacto dessa promessa foi profundo e duradouro. Os cristãos passaram a viver com a certeza da presença constante de Deus em suas vidas, capacitando-os a viver uma vida cheia do Espírito Santo e a compartilhar o amor de Cristo com o mundo. O véu rasgado no Templo de Jerusalém teve um impacto profundo não apenas nos seguidores de Jesus, mas também no povo judeu e na história cristã. Para os judeus, o rasgo do véu foi mais do que uma simples coincidência. Foi um sinal de grande transformação e, ao mesmo tempo, um golpe espiritual. A separação entre Deus e o povo, que havia sido a norma por séculos, foi desfeita com esse evento simbólico. Muitos judeus que não aceitavam Jesus como o Messias enfrentaram um grande desafio em compreender o que havia acontecido. Aqueles que se agarravam às antigas tradições viram-se diante de uma nova realidade espiritual. Para os cristãos, o rasgo do véu tornou-se um marco da nova aliança em Cristo. Os primeiros seguidores de Jesus passaram a entender que a morte do Salvador tinha aberto o caminho não apenas para os judeus, mas para todos os povos experimentarem a presença de Deus de forma direta. Esse evento histórico impactou não apenas as crenças religiosas da época, mas também estabeleceu as bases para uma nova compreensão da relação entre Deus e a humanidade. O legado do véu rasgado continua vivo até hoje, convidando-nos a viver uma vida cheia da presença divina e do amor redentor de Cristo. O legado do véu rasgado, uma nova vida em Cristo. Após o véu do templo ser rasgado de cima a baixo no momento da morte de Jesus, uma nova realidade espiritual se estabeleceu para todos os que creem nele. Esse ato simbólico representou não apenas o fim de um sistema de separação entre Deus e a humanidade, mas também o início de uma nova era de proximidade e comunhão com o Criador. O legado do véu rasgado ecoa ao longo dos séculos, convidando cada indivíduo a viver uma vida transformada em Cristo. Agora, não mais limitados por barreiras físicas ou rituais religiosos, os crentes têm acesso direto à presença divina, desfrutando da liberdade e da graça que só podem ser encontradas por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Essa nova vida em Cristo não se restringe a um momento histórico, mas é uma realidade contínua e atual para todos aqueles que escolhem seguir a Cristo. O convite para viver na intimidade com Deus, sem medo ou condenação, é um legado poderoso deixado pelo véu rasgado. Um convite para experimentar a plenitude da vida em comunhão com o Pai Celestial. O mistério da ressurreição dos mortos. O relato de Mateus 27, 52 a 53 sobre a ressurreição dos mortos é um dos episódios mais enigmáticos e surpreendentes dos evangelhos. Após a morte de Jesus, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que haviam morrido ressuscitaram. Esse evento único e pouco detalhado nos outros evangelhos levanta diversas questões intrigantes. A ideia de pessoas falecidas retornando à vida imediatamente após a morte de Jesus desafia as concepções convencionais sobre a finitude e o poder da morte. Quem eram essas pessoas que ressuscitaram? Qual era o significado desse evento espetacular, mas pouco mencionado? O contexto da morte de Jesus e o desencadeamento da ressurreição revelam uma série de fenômenos naturais impressionantes, como terremotos e sinais sobrenaturais. Esses eventos prepararam o cenário para a ressurreição dos mortos, demonstrando o poder incomparável de Cristo sobre a morte. A ressurreição desses santos pode ser vista como uma antecipação da vitória final de Jesus sobre a morte, não apenas para ele, mas também para todos os que depositam sua fé nele.
Embora detalhes específicos sobre a identidade dessas pessoas sejam escassos, o termo santos sugere que elas eram justas ou devotas, estando em um estado favorável diante de Deus. Esse evento extraordinário teve um impacto profundo na percepção da morte e da ressurreição na época. A visão das pessoas retornando à vida gerou uma reviravolta na compreensão pública sobre a mortalidade humana, evidenciando que a morte não tinha mais poder sobre aqueles que estavam em comunhão com Deus. Além disso, a ressurreição dos santos serviu como um sinal profético do poder redentor de Jesus sobre a vida e a morte. Suas palavras, "Eu sou a ressurreição e a vida", João 11:25, foram confirmadas por esse milagre extraordinário, apontando para uma esperança maior, a promessa da ressurreição final para todos os crentes no fim dos tempos, o contexto da morte de Jesus e o desencadeamento da ressurreição. No momento da morte de Jesus, um evento extraordinário ocorreu no contexto que cercava Jerusalém. O céu escureceu, a terra tremeu e sepulcros se abriram. Esse fenômeno natural foi acompanhado por sinais sobrenaturais que indicavam a magnitude do acontecimento que estava ocorrendo. A morte de Jesus não foi apenas um evento isolado, mas um marco na história da humanidade. Sua crucificação desencadeou uma série de eventos que desafiaram as leis naturais e revelaram o poder divino em ação. A abertura dos sepulcros e a ressurreição dos santos foram testemunhos tangíveis da vitória iminente sobre a morte. Esse contexto único não apenas confirmou a natureza divina de Jesus, mas também preparou o terreno para um novo capítulo na história da redenção. A morte do Salvador não foi o fim, mas o início de uma nova era de esperança e vida eterna para todos aqueles que creem em seu nome. A identidade dos santos que ressuscitaram, quando os sepulcros se abriram, e muitos santos que haviam morrido ressuscitaram após a morte de Jesus, surge a questão intrigante: quem eram essas pessoas? Embora as Escrituras não forneçam detalhes específicos sobre a identidade desses santos, o termo sugere indivíduos piedosos, devotos e justos aos olhos de Deus. A escolha dessas pessoas para ressuscitar pode ter sido um testemunho público de sua fidelidade e retidão diante de Deus. É possível que tenham sido figuras conhecidas na comunidade ou mesmo anônimos que viveram vidas exemplares em busca da vontade divina. A ressurreição desses santos não apenas desafiou as concepções tradicionais sobre a morte, mas também apontou para a soberania de Cristo sobre a vida e a morte. Sua identidade permanece envolta em mistério, mas seu testemunho vivo da vitória sobre o poder da morte ecoa como um sinal profundo da redenção prometida por meio do sacrifício de Jesus na cruz. O testemunho dos ressuscitados e seu impacto na comunidade após a ressurreição dos santos, que ocorreu no momento da morte de Jesus, surge uma questão fascinante. Qual foi o testemunho dessas pessoas que retornaram à vida? Imaginem o impacto que esses indivíduos ressuscitados tiveram ao entrar na Cidade Santa e aparecer a muitos. Mateus 27:53. Esses santos, que haviam experimentado a morte e retornado à vida, tornaram-se testemunhas vivas do poder de Cristo sobre a morte. Sua presença entre as pessoas da época foi um sinal concreto da promessa de vida eterna e ressurreição para aqueles que creem nele. O testemunho desses ressuscitados não apenas desafiou as concepções tradicionais sobre a mortalidade, mas também fortaleceu a fé daqueles que testemunharam esse milagre. Para os habitantes de Jerusalém, ver pessoas que haviam falecido voltando à vida foi um poderoso lembrete do poder redentor de Cristo e sua autoridade sobre a morte. Esse evento extraordinário não apenas confirmou a divindade de Jesus, mas também serviu como um testemunho vivo da esperança e da promessa de vida eterna para todos os crentes.
O impacto desse testemunho perdurou ao longo dos séculos, lembrando-nos do poder transformador da ressurreição e do significado profundo da vitória de Cristo sobre a morte. Gostou dessas revelações? Então não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre histórias bíblicas fascinantes.